Em meu caminho é te amar. Guilherme não se mixa e diz: tá bom então. Se as coisas vão ser drásticas assim, ainda estamos em tempo de tomar uma decisão. Talvez o melhor seja adiar o casamento até que as coisas se esclareçam. E sai, deixando a mecânica plantada no meio da sala, feito um dois de paus. Na mansão, a briga entre Fausto e Daniela continua. Depois de levar Isabela para o quarto, a arquiteta pergunta ao marido o que está acontecendo, pois ele tentou bater em sua filha. O sujeito argumenta que a menina nunca tinha sido tão mal educada, mas a culpa é da mulher, por se empenhar em fazer a criança conviver com a pobreza. Para completar, ele ainda afirma: foi aí que tudo mudou, desde o dia em que você meteu Memo nessa casa. Chorando, Daniela quer saber por que então o marido pediu que o rapaz voltasse a trabalhar ali. E o vigarista mente mais uma vez, alegando que fez isso porque Isabela sentia muita falta do rapaz e não parava de chorar, mas pelo visto, se enganou. Mas a arquiteta deixa claro que, na verdade, quem errou foi ela, ao acreditar que os dois compartilhavam os mesmos objetivos de vida e as mesmas formas de pensar. Furiosa e surpresa, ela quer saber no que o marido está se transformando e pergunta onde está o homem por quem ela se apaixonou. Mas o cara resolve se defender e diz: não, não jogue a culpa em mim porque é você quem está mudando. Você tem tido muito mais consideração e carinho com seus empregados do que com seu próprio marido. Fausto resolve sair e Daniela quer saber para onde ele vai. O cara diz que vai para algum lugar onde não se sinta asfixiado, e a mulher, chorando, quer saber se ela o sufoca. Mas o empresário responde que não foi isso que ele disse, mas é melhor ela não forçá-lo a responder aquela pergunta. Na beira da estrada, a situação está cada vez pior. Amparo proíbe Gabriela de ir embora com o pai, e ele diz à filha que ela deve obedecer à sua mãe. Chorando, a garota pede à cozinheira que dê mais uma chance ao marido, e Macário aproveita o embalo. Porém, Amparo diz que está muito cansada, e prefere conversar com o marido no dia seguinte, pois não aguenta mais. O sujeito, com a cara mais lavada do mundo, pergunta se deve ir ou ficar, e a mulher responde que é para ele perguntar à sua consciência. Conformado, mas fazendo o maior drama, o vigarista diz que vai passar a noite em seu caminhão, e no dia seguinte, os dois veem como vai ficar a situação. Mesmo assim, ele insiste, dizendo que pode consertar tudo e blá blá blá. Amparo não perdoa, e pergunta ao marido por que ele não pensou no amor que diz que sente pela família, antes de se portar como um canalha. Abraçado a Gabriela, o cara jura que a situação vai se ajeitar e sai de casa. Na mansão, Daniela vai falar com a filha que, chorando, conta que está muito triste, pois quando Memo souber o que aconteceu com o telescópio, vai ficar bravo com ela. A arquiteta avisa que vai explicar tudo ao rapaz, e tem certeza de que ele vai entender. Mas a menina continua chorando, e agora quer saber por que seu pai não a ama. Daniela tenta contornar a situação e diz que Fausto apenas teve um dia ruim. Levando a garota para a cama, a mulher diz que tem uma notícia maravilhosa e conta que, no dia seguinte, Memo volta a trabalhar com ela. Para tentar aliviar a barra do marido, a paisagista resolve dizer à filha que foi seu pai quem convenceu o caminhoneiro a aceitar o emprego de volta, pois a menina estava muito triste e ele quis alegrá-la um pouco. Enquanto isso, Amparo conta a Gabriela que está muito triste com a filha, que sabia de tudo e não disse nada. A mocinha, chorando, se justifica, dizendo que fez isso porque viu que seu pai estava muito arrependido, mas agora que tudo se acertou e ela já pode abrir o restaurante outra vez, precisa perdoar o marido. Amparo se irrita e diz à filha para ela entender de uma vez que o que seu pai fez foi muito grave, pois colocou em risco não só ela e os filhos, como também toda a família. Mas Gabi não quer saber e pede à mãe que os dois não se separem. Mas a cozinheira explica que, depois do que aconteceu, não consegue mais olhar na cara do marido, e que as últimas pessoas que ela queria magoar são os filhos, mas precisa que eles entendam e apoiem a sua decisão. Depois que Isabela dorme, Daniela vai para seu quarto e atira a foto de casamento no chão. Enquanto isso, o salafrário está no maior rala e rola com Karen no motel de sempre. E, no paradouro, as irmãs fazem as pazes. Sebastian aparece no quarto das meninas e explica que Amparo o deixou entrar. Gabriela avisa que vai falar com o namorado e deixa Lupita e o rapaz sozinhos.
O moço insiste em tentar conversar, mas a garota diz que está muito cansada de tudo. Com todo carinho, o rapaz consegue se aproximar de Lupita, que se deita no ombro do rapaz e começa a chorar, enquanto diz que está ali para ouvir o que ela tem a dizer. Finalmente, a menina conta que seu pai traiu toda a família. Do lado de fora, Gabriela conta ao namorado tudo o que aconteceu e conta que não se conforma com a ideia de seus pais se separarem. João tenta consolar a namorada e diz que o amor dele será o mais forte de todos. No quarto, Sebastian consegue fazer Lupita rir e a mocinha agradece tudo o que o rapaz fez por ela. E na mansão, Daniela, que não consegue dormir, fica na dúvida se deve ou não ligar para Memo, enquanto se lembra novamente do tal beijo. O rapaz, por sua vez, está no seu mirante favorito, feliz da vida com seu retorno à mansão. Fausto termina de molhar a plantinha de Karen e reclama de seu casamento. A moça também reclama que sempre acaba sozinha. Dizendo que detesta Daniela, ele afirma que, infelizmente, vai ter que se fingir de esposo arrependido, para não perder sua fortuna e coisa e tal. Karen pede para o amante não ir embora e passar a noite com ela, pois se ele vai pedir desculpas à sua esposa, pode fazer isso no outro dia de manhã. E no outro dia, Daniela acorda e percebe que Fausto não voltou para casa, nem mandou nenhuma mensagem. E no restaurante, Memo já está pronto para ir para o trabalho, enquanto Amparo diz que está animada, pois naquele dia vão reabrir o restaurante. Na mansão, Daniela vai ao quarto da filha e se surpreende com a menina, que está separando alguns brinquedos com Jerusa, e conta à mãe que são para pagar o telescópio a Memo. A garota pede à mãe para ir vender seus brinquedos com a empregada, e Daniela acaba concordando. Nesse meio tempo, Amparo recebe seus clientes no restaurante reaberto. Macário resolve aparecer justamente quando as filhas estão saindo de casa. O sujeito resolve reclamar que, como se não bastasse ter sido corrido de casa, teve que dormir no caminhão, e sua própria filha se recusa a falar com ele. Amparo quer saber o que o marido quer ali. Ele explica que foi tomar café da manhã e já vai sair de viagem. Úrsula aparece e pergunta a Amparo sobre seu irmão. A mulher, que não está de bom humor, conta que Memo acordou bem cedo e foi correndo para o trabalho com Daniela. Macário faz sinal para a sobrinha se aproximar e pede a ela que o ajude a resolver aquele problemão. A moça conta que acha que Memo está arrependido de casar-se com ela, mas sabe muito bem o que tem que fazer e pede o endereço da construtora ao caminhoneiro. Memo aparece cedo na mansão, pronto para retomar o trabalho com Daniela. Na cozinha, Jerusa conta que o cara que o substituiu era um tarado e tentou se passar com ela, mas não conseguiu nada. Segundos depois, Daniela aparece sorridente acompanhada de sua filha. A garotinha pula no colo do rapaz de tanta felicidade e conta que sentiu muita falta dele. A arquiteta diz ao ajudante que está na hora dos dois saírem para trabalhar e diz à filha que volta logo. Mas a menina cochicha no ouvido da mãe que precisam contar ao rapaz sobre o telescópio, mas está com medo de que ele fique bravo. Se agachando no chão, o caminhoneiro diz à garota que nunca ficaria bravo com ela e Isabela. Então, resolve contar que Fausto quebrou o telescópio e jogou no lixo. Enquanto isso, mesmo com o restaurante aberto e funcionando a todo vapor, Humberto pega Amparo chorando por causa de Macário. Ele quer saber o que a filha pretende fazer, e ela conta que não pode dormir a noite toda, pois não sabe o que fazer, mas sente que ele partiu definitivamente seu coração. Karen chega à empresa, e Sebastian tenta apresentar Gabi à irmã, mas a entojada dá uma de arrogante, e dizendo que é péssima fisionomista, avisa que está indo para seu escritório. O rapaz, então, pergunta à secretária como está Lupita, e Gabriela conta que a irmã amanheceu bem melhor. O metido alega então que já sabia disso, pois ele é o melhor remédio que existe para casos de tristeza. A moça revela que agora acredita que ele realmente tem uma oportunidade com sua irmã, mas pede a Sebastian que não pise na paçoca novamente. No restaurante, Humberto resolve ter uma conversa sincera com a filha, e conta que Gabriela ficou muito triste quando soube o que o pai fez, e por causa do grande amor que sente por Macário, decidiu lhe dar uma outra oportunidade, e pediu a ele que também fizesse isso. Humberto conta ainda que Gabriela chegou a pedir um empréstimo no trabalho para poder ajudar o pai a resolver a situação e que o valor vai ser descontado do salário dela todos os meses. O sujeito explica também
que a neta fez isso para evitar que os pais brigassem e também que a mãe tivesse aquela decepção. Amparo, por sua vez, diz que fica muito magoada ao saber que seu marido não valorize os filhos que tem, nem a ela, muito menos a sua família. Humberto tenta pôr panos quentes na situação e diz que o genro é um ser humano e, como todo mundo, comete erros. Mas a cozinheira explica que já faz muitos anos que ela tem aguentado os equívocos do esposo, que sempre pegava dinheiro escondido para suas apostas, ou para gastar em outra coisa que não fosse com a família. Ela ainda diz que chegou até se acostumar com o vício do caminhoneiro, mas não pode mais suportar suas mentiras. Mesmo Humberto argumentando que todo casamento tem problemas, ele reconhece que o que seu genro fez foi muito grave, porém lembra de como ela estava apaixonada pelo sujeito quando se casou. Chorando, a cozinheira confessa que errou feio ao acreditar que Macário era um homem honesto como seu pai, e só agora se deu conta de quem realmente o marido é. No viveiro, Daniela e Guilherme voltam à sua rotina normal de trabalho, mas o rapaz resolve perguntar o que de fato aconteceu com seu telescópio. A arquiteta desconversa e diz que vai pagar pelo brinquedo, mas Memo diz que não está preocupado com isso, e sim com Isabela. Daniela, então, revela que as coisas em sua casa não vão nada bem. O moço se coloca à disposição para ouvi-la, mas a mulher diz que não faz parte do trabalho dele conviver com seus problemas particulares, e por isso não quer incomodar. Porém, o ajudante, todo sorridente, deixa claro que a chefa não incomoda e lembra que sempre fez bem a ela conversar com ele sobre suas coisas. Daniela cede e, dizendo que tudo com o ajudante é tão fácil, confessa que sentiu muita falta do rapaz. Respondendo que a recíproca é verdadeira, Memo diz que ela também lhe fez muita falta. Úrsula aparece na construtora e dá de cara com Gabriela, que quer saber o que a titia está fazendo ali. A mulher conta que foi falar com Fausto para dar um recado de Amparo. A secretária diz que não sabe se seu chefe vai poder recebê-la, mas vai avisá-lo que a moça está ali. Depois de consultar o empresário, Gabriela diz a Úrsula que ela pode ir até o escritório de Fausto, pois ele a está esperando. Mal a mulher entra na sala, o empresário pergunta que diabos ela está fazendo ali. Mas a mecânica é direta e reta e pergunta se o cara é idiota, dizendo que primeiro ele fez tudo para Daniela demitir Memo e agora foi pedir para o rapaz voltar a trabalhar com sua esposa. O empresário, grosseiro como sempre, avisa que não tem que dar explicações sobre suas decisões e, se for só isso, ela já pode ir embora e deixá-lo trabalhar. Mas Úrsula avisa que os dois ainda não terminaram a conversa e ainda aconselha o sujeito a se sentar, para ficar mais confortável, para não cair de costas quando souber o que ela tem para contar. Fausto diz que a moça não precisa se preocupar, pois vai manter o caminhoneiro sob controle e pede mais uma vez que ela vá embora. Só que a mecânica resolve revelar que seu noivo tem razões muito importantes para se meter na vida do empresário e de sua esposa. Curioso, Fausto quer saber do que ela está falando. Enquanto isso, Guilherme leva Daniela ao mirante, que não se cansa de admirar a paisagem e lembra que ele a levou naquele lugar na primeira vez em que a viu triste. Memo diz que aquele é seu lugar favorito e sempre vai ali quando tem que tomar grandes decisões, contando que esteve no local no dia anterior, até muito tarde. A arquiteta pergunta se foi porque ele precisava pensar se voltaria a trabalhar com ela, mas o moço explica que não foi por isso, pois aquela decisão já tinha sido tomada. A mulher pergunta se ele quer contar alguma coisa, mas o caminhoneiro comenta que ela já tem problemas suficientes para ainda se preocupar com os dele. Daniela, então, resolve ser sincera e lembra que tem contado a ele coisas que são muito íntimas e quer saber se ele não é capaz de ter a mesma confiança nela. Guilherme, então, conta que tomou uma decisão muito difícil e vai cancelar seu casamento com Úrsula, pois não pode negar o que sente em seu coração. Explicando que tem muito carinho pela namorada, ele confessa que acredita estar tomando o caminho errado, pois tem certeza absoluta de que não está apaixonado pela mecânica. Lembrando das palavras de Amparo, que sempre disse que ele precisava de um amor puro e verdadeiro, o rapaz confessa que, depois que conheceu Isabela e a arquiteta, descobriu o que era o amor verdadeiro e acabou se deixando levar por um amor impossível. Todo sem jeito, o moço afirma que acabou falando demais e sabe que a paisagista, depois disso, vai demiti-lo novamente. Mas Daniela
apesar de surpresa, avisa que não é esse o caso e, se aproximando do rapaz, acaba beijando o caminhoneiro novamente. Enquanto isso, na empresa, Úrsula começa a contar sua história e diz que quando conheceu Memo, ele tinha outra namorada que acabou abandonando ele e deixou o rapaz de coração partido. Fausto se irrita e avisa que não tem o menor interesse em saber do passado do rapaz. Mas a mulher não cala a boca e continua a história e revela que o nome da antiga namorada do caminhoneiro era Olívia. O empresário fica branco como um papel ao reconhecer o nome de sua ex-amante, pois sabe que ela era a mãe biológica de Isabela.